Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, Rogai por nós. Camisa branca. Então nós tínhamos visto da outra vez o orgulho, a soberba, como o primeiro maior dos pecados capitais. Lembrando que esses pecados capitais não são os únicos pecados da nossa vida, mas eles são como as cabeças, daí caput capitis em latim significa cabeça, daí a capital. E a capital de um país é a cidade principal, é a cabeça do país, né? Então os pecados capitais são porque são cabeças de outros pecados. Então cada um desses pecados tem um corpo cheio de pecados. Nós já vimos do orgulho e hoje nós vamos falar agora sobre a inveja. Inclusive acabamos de ouvir na primeira leitura da missa de hoje o texto do livro da sabedoria, que nos fala exatamente da inveja dos maus sobre os bons. Mas o que é a inveja? Às vezes nós temos a ideia que a inveja é simplesmente querer ter o que o outro tem. Também, isso é um aspecto. Na verdade, essa é uma filha da inveja. Querer ter o que eu tenho é uma filha da inveja. Já é um aspecto dela. No fundo, a inveja, ela é uma tristeza pelo bem do outro. No fundo é isso, essa inveja. Ela pode ser simplesmente uma paixão, ou seja, eu posso sentir, mas não consentir. O pecado estará no consentimento. Quando eu consinto. E essa tristeza vem acompanhada com o coração fica como que apertado. Porque o outro foi elogiado na minha frente e eu não. Porque o outro foi querido e eu não. Ou porque o outro fez algo melhor do que eu. Ou porque o outro é algo que eu não... Ou seja, aí infinidade de motivos. Mas a inveja é essa tristeza pelo bem do outro. Então não é simplesmente querer ter o que o outro tem. Porque, por exemplo, uma pessoa que está doente, ela pode querer ficar saudável, e é bom que queira. Mas ela não necessariamente pode ter inveja de quem está bem. Uma pessoa desempregada, ela quer o trabalho, ou deveria querer, mas não necessariamente ela tem inveja de quem tem. Um pecador quer ser santo, e olha os santos, mas não quer ter inveja dos santos. Existe uma coisa, entre aspas, chamada inveja boa, chama-se emulação. O que é emulação? Emulação é o desejo de querer ter o bem que o outro tem, mas não retirando dele, imitando. É o que nós temos com os santos. Nós olhamos São Francisco, Santa Clara, Santa Catarina, São José, São João Bosco, todos os santos, São Vicente de Paulo. A Igreja nos coloca a vida dos santos para que nós as emulemos. Ou seja,
tenhamos admiração pela vida deles e queiramos imitar. Isso não é inveja. A inveja é tristeza pelo bem do outro. Todos esses santos sofreram invejas do estilo do que nós ouvimos hoje no livro de sabedoria. Exatamente porque a santidade deles brilhava, os que estavam perto, alguns dominados pelo mal, não suportavam. Caluniavam, perseguiam. Alguns foram mortos, os mártires foram mortos exatamente por causa disso, simplesmente porque eram bons. Então a inveja, ela nasce do nosso orgulho. Nasce do orgulho, porque não tolera superiores nem rivais. Eu não aceito que ninguém me mande. Eu não aceito que alguém brilhe mais do que eu. Eu não aceito que alguém entre em competição comigo, que me faça sombra. Eu não aceito. O orgulho. A inveja se manifesta pela mágoa, por exemplo, que sentimos quando ouvimos louvores sobre outras pessoas. Não precisamos às vezes nem falar nada, mas por dentro daquela... Não gostei. Não gostei. Por que tinha que elogiar ela? Por quê? O que ela fez bom? O quê? Isso é aquela coisa de dentro, assim. E a inveja procura como que atenuar, diminuir esses louvores, criticando os que são louvados. E a pessoa faz o elogio na nossa frente de outra pessoa, dá aquela mordida da inveja, mas você não sabe que ela é assim, 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 assim. E dá uma paulada para quebrar a admiração que alguém tem sobre aquela pessoa, ou tal, ou seja. E a pessoa vai falando, é verdade, mas, aí no mas entra tudo. Tudo que eu quero falar para diminuir e destruir os elogios que foram feitos, por exemplo, em favor daquela pessoa. A inveja se assemelha muito ao ciúme. Ao ciúme. Qual a diferença? É que a inveja nós sentimos pelo bem do outro, porque o outro tem aquilo. O ciúme é um bem próprio, entendeu? O ciúme não quer que alguém pegue o que é meu, que use o que é meu. Ou aí entra aquele sentimento de posse sobre pessoas. É meu amigo, é minha amiga, é meu isso, é meu tal, é minha família, é meu irmão, é minha irmã, é meu... Aí entra até entre os leigos na vida familiar, entre os esposos, entre os filhos, é um ciúme doentio que ninguém pode, que sente-se como que ameaçado na perda de um bem que lhe é próprio. Então, a malícia da inveja, a inveja consentida, não simplesmente sentida. Lembramos da distinção entre sentir a tentação e consentir na tentação. Nós podemos sentir muitas vezes, pela miséria e pelo pecado original, invejas, que são essas reações de tristeza e tal. Mas o consentir, ou seja, eu senti e quero, a inveja é um pecado mortal. Porque ela vai diretamente contra a caridade. A caridade se alegra com o bem do próximo. É isso que São Paulo nos diz na carta aos Coríntios, capítulo 13. A caridade se alegra com o bem do próximo. E a inveja, pelo contrário, se entristece pelo bem do próximo. É o contrário, portanto, da caridade. Se são plenamente consentidos, é um pecado mortal.
E o pecado torna-se mais grave quanto maior é o bem invejado. O que significa isso? Significa que as invejas, por exemplo, dos bens espirituais são mais graves do que as invejas dos bens materiais. Mortais são todos, são plenamente consentidos, mas uns são mais graves que outros. Tanto que um dos pecados que a igreja chama de pecado contra o Espírito Santo é exatamente a inveja dos bens espirituais de outrem. Ou seja, não aceitar a santidade de alguém, mostrar o bem que alguém tem, invejar porque tem um espírito de oração, uma caridade maior, uma humildade notória, uma alegria apesar de todas as cruzes. Isso é uma das coisas que mais fere e o diabo mais se utiliza. Por quê? O que o diabo quer fazer conosco? Ele quer que nós desesperemos, ele quer nos tentar. Lembremos do livro de Jó, leiam depois com atenção o livro de Jó. O que o diabo quer fazer? O diabo quer tentar-nos, ele tenta com a permissão de Deus sempre. O livro de Jó nos fala exatamente isso. Ele só pode fazer algo com a permissão de Deus. E se Deus permite, é porque ele já nos dá todas as graças para vencer o diabo e vencer as tentações. Então Deus não nos abandona na mão do demônio, nunca, nunca. Mas o que o demônio quer? Que nós reclamemos de Deus e acusemos a Deus de mal. Por isso ele tenta as cruzes, as perseguições, doenças, até tudo. Confusões, crises, é tudo para desesperar a alma. Mas uma alma com Deus, nós repassamos a vida dos santos. É um Padre Pio. Nós olhamos assim e tal, porque às vezes a ideia que nós temos do santo é só o que nós vemos da imagem. Então nós temos mas a vida. A gente vê as imagens ou fotos com o Padre Pio com a luva e tal. Aquilo não era coisinha bonitinha. Era fonte de sofrimento para ele. Dores físicas, inclusive. Dores físicas. E quando ele celebrava a missa, quanto mais próximo da consagração, as dores iam aumentando. Ele sentia no corpo a paixão de Cristo, fisicamente. Sofreu calúnias de todos os tipos, inclusive morais. Foi proibido de celebrar a missa, foi não sei o que, foi em público, proibido de confessar, um homem que tinha o dom de conhecer as almas, humilhação. Mas uma coisa também, já se repararem, todas as fotos e imagens que temos do Padre Pio, ele está sorrindo. Ele tem uma alegria sobrenatural, que não é natural. E isto irrita quem tem o coração tomado pela inveja. Por quê? Porque como ele não consegue ser feliz, mesmo estando tudo bem para ele, materialmente falando, saúde, status na sociedade, ele manda, ele tem poder, mas ele não é feliz. Aquele é um pobre, miserável, doente, perseguido, está feliz. Então, a inveja dos bens espirituais ainda é mais grave do que simplesmente a inveja do carro, da casa. Quando essas invejas não são plenamente consentidas, eles são pecados veniais. Não é? Vem um sentimento de início, eu acabo consentindo, mas falta algum tipo de advertência, foi um impulso imediato, etc. Então, quais são os efeitos da inveja em nós? A inveja nos excita sentimentos de ódio. A inveja cria no coração do invejoso sentimentos de ódio contra o invejado. Por consequência disso, leva-se a falar mal deles. A pessoa começa do sentimento a falar mal.
a desacreditá-los. Ele fala, chama de mentiroso, não é assim, tal, vai quebrando a imagem positiva que se tem daquela pessoa na frente dos outros, caluniando. Chega a era da calúnia, porque só a difamação já não basta. Quero mais, eu quero mesmo de desejar-lhes o mal e alegrar-se com o mal deles. Tudo fruto da inveja. E por que é um pecado capital? A inveja vai gerando ódio, difamação, murmuração, desejos de mal, alegria com o mal. Alegria com o mal. A inveja, por causa disso, o que faz? Cria divisões. Cria divisões. Também na vida religiosa, também na vida sacerdotal, o clero. Uma das piores coisas que na vida espiritual é a invidia clericorum, a inveja dos clérigos. É a pior coisa. Porque exatamente como falávamos antes, a pior inveja é aquela dos bens espirituais. A invidia clericorum é exatamente a inveja dos clérigos pelo bem espiritual do outro clérigo. E aí, vemos coisas terríveis. Na vida familiar, também. Como não nos lembrarmos, por exemplo, da história de José? A inveja dos irmãos. O que fizeram? O que fez a inveja dos irmãos? Quiseram matá-lo. Mas depois não. Deram uma surra muito grande dele, jogaram uma fossa, ele todo quebrado, todo sangrento. Mas depois venderam como escravo. Ainda disseram para o pai que estava morto. Uma fera o matou. Inveja. Tudo que fizeram, fruto da inveja. Na vida religiosa, se repassarmos a história da igreja, veremos muitas coisas. Até divisões em ordem religiosa. A vida se torna impossível. Se torna impossível pela inveja de uns com outros, de outras com outras. Inveja, às vezes, nas paróquias, é de uma pastoral contra pastoral, do movimento contra movimento, do instituto religioso pode ser contra o instituto religioso, de uma paróquia com outra, de uma capela com a matriz, da matriz com uma capela da paróquia, de uma capela com outra capela. Ou seja, o diabo semeia ali a inveja e não tem mais. Ou seja, vai criando divisões. Diabolos, em grego, significa aquele que divide. O diabo é aquele que divide. Daí o nome dele, diabo, que divide. A inveja leva também um desejo absurdo de riqueza e de honra. Eu quero brilhar mais, eu quero ser mais, eu quero... E aí, o invejoso se entrega a excesso de trabalho, quer fazer coisas. Para ser feliz, quero mais. Só que qual é a consequência? A inveja tira a paz da alma. O invejoso não tem paz. Nunca. Porque ele sempre vai sentir-se ameaçado por alguém. Ele sempre vai ficar se comparando com outros. Ele sempre vai ficar observando alguém para poder ter uma coisa para criticar. O coração fica perturbado. Fica completamente sem paz. Bom, vamos emprestar a Bíblia aqui. Como que nós podemos... Quais são os caminhos? Um pouquinho.
Eu vou pedir da próxima vez um bolo de formiga. Aí eu disse que formiga é bom para vista. Obrigado. Tá bom. Um pouquinho de problema. Como que nós podemos lutar contra a inveja? Primeira coisa, sendo humildes e reconhecendo que somos mordidos de quando em quando pela inveja. Temos que saber. E eu tenho que saber, eu tenho que fazer, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber o que me dá aquele sentimento elogio. Mas às vezes é de uma pessoa ou de uma situação que eu gostaria de ser reconhecido. Sei eu. Então, algo que nos pode ajudar a lutar contra a inveja é reconhecer que todos nós somos um corpo, o corpo místico de Cristo. O corpo místico de Cristo. E é o que São Paulo então vai dizer na carta aos Coríntios. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Só que no coração nós gostaríamos de ser mestres, sábios, apóstolos, pregadores, milagreiros, falando em línguas, interpretando as línguas, tudo, quero tudo, quero tudo. O Senhor dá os dons a quem Ele quer, e a cada um como lhe aprouver. E a inveja exatamente é não aceitar isso. Eu não aceito. Eu posso até não ter, mas não quero que outro tenha, porque senão é demais. Se Deus não quiser, eu aceito sem problema nenhum, mas também vai dar para fulano. Não aceito. E continua. Porque como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Se um corpo fosse só cabeça, um corpo fosse só braço, um corpo fosse só pé. Não, o corpo tem vários membros. Se o pé dissesse, eu não sou a mão, por isso não sou do corpo, acaso deixaria ele ser do corpo? E se a orelha dissesse, eu não sou o olho, por isso não sou do corpo, deixaria ela de ser olho, de ser do corpo? Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros como lhe aprouve. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti. Nem a cabeça aos pés, não necessito de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos são os mais necessários. E os membros do corpo que temos por menos honrosos, a esses cobrimos com mais decoro. Os que em nós são menos decentes, recatamo-los com maior empenho. Ao passo que os membros decentes não reclamam tal cuidado. Deus dispôs o corpo de tal modo que deu maior honra aos membros que não a têm, para que não haja dissensões no corpo e que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. Se um membro sofre,
todos os membros padecem com ele. E se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam com ele, por ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada um de sua parte é um dos seus membros. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm o dom dos milagres, o dom de curar, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? Fazem todos milagres? Todos têm o dom de curar? Falam todos as diversas línguas? Interpretam todos? Então, São Paulo está nos ajudando a lutar contra a inveja, falando aqui. Porque ele percebeu em Corinto a inveja entre os cristãos. Ou seja, não temos que nos ficar nos comparando. Ou seja, a glória de um membro é do corpo todo. Então, se um instituto vai bem, bendito seja Deus. Se uma paróquia vai bem, bendito seja Deus. Se uma irmã vai bem, bendito seja Deus. Se um padre vai bem, bendito seja Deus. Porque crescemos todos juntos. Uma serva de Deus chamada Elizabeth Lizère dizia: uma alma que se eleva, eleva o mundo. Então, pode nos ajudar muito meditar nisso. Somos membros de um corpo. São José Maria, ele usava uma frase que está no livro de Caminho. Para entender, é interessante entender um pouco da história. Ele é espanhol. Espanhóis e franceses têm uma rixa histórica assim, parecida com o que aqui no brasileiros e argentinos temos por causa do futebol. Então é uma rixa assim, França, Espanha, tanto que na França existe um ditado popular para dizer assim, há muito tempo, já de séculos, que é como se fosse perder tempo. Você faz, não tem sentido, não precisa perder tempo. Isso aí é como construir castelos na Espanha. Uma coisa não tem valor nenhum fazer castelo na Espanha. Você vê que é uma coisa antiga, a rixa entre os dois. Então é um espanhol, um santo espanhol que está falando, ele diz assim: olha, quantas glórias de França são glórias minhas. A França católica, glórias minhas. Ou seja, como nós devemos fulana que está crescendo, bendito seja Deus, está sendo reconhecido, bendito seja Deus. É uma glória que redunda para todos. Eu contei aqui aquela história do cura d'Ars no cemitério, né? É exatamente isso. Somos membros do corpo. Um outro remédio muito bom é ativar aquilo que nós falamos da emulação. Emulação não é virar bula, né? Emulação é querer imitar o bem do próximo. Em primeiro lugar, dos santos. Se eu percebo, por exemplo, que tal pessoa ela faz isso bem, eu não consigo fazer bem, tanta coisa não imitar. Tentar observar, vou pedir ajuda. Olha a vida dos santos, querer ser igual a ele. Por isso é muito importante conhecermos a vida dos santos e dar a conhecer a vida dos santos. Os católicos deveriam conhecer muitos santos. Enquanto tem essas revistas de fofoca, né, sobretudo que ficam aquela cesta de revistas em cabeleireiros, né, fica aquela, é uma coisa doida. É uma coisa de doido. Porque são zilhões de revistas só para contar fofoca da vida dos famosos. E vão para paparazzo tirar foto porque viu não sei onde, viu no shopping, viu na rua, fez isso, fez aquilo, casou, descasou, recasou, trecasou, não sei quantas vezes, e faz aquilo, e tá com o filhinho, que não sei o que mais, e tá com o cachorrinho, e tá com uma coisa, chega a ser bonitinho. Ficar querendo saber detalhe de tudo da vida dos famosos. E às vezes os católicos entram nessa. Nós temos que fazer isso com os santos. Pena que nós não temos
revistas que fizessem isso. Seria muito interessante que tivessem revistas com histórias de santos, revistas em quadrinho, por exemplo, para criança. Se Deus quisesse, nós suscitarmos pessoas para contar a vida dos santos. Igual tem da Mônica, do Cebolinha e essas coisas. Contar a vida dos santos para as crianças. De maneira divertida, mas fiel. Não inventando coisas. E adaptada para que eles vão conhecendo. E outros para pré-adolescentes e jovens. E livro dos santos para os adultos, para ler. Filmes. Infelizmente, existem filmes dos santos, mas quando nós conhecemos a vida dos santos, vemos alguns filmes, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Por exemplo, na Itália se faz bastante. A RAI, a televisão italiana, faz quase todo ano um filme de santo. Só que eles transformam a vida do santo numa novela. Uma novela de apaixonados, romances, românticas, então distorce completamente. Por exemplo, um que eu fiquei sempre, o filme Santa Rita de Cássio. Não sei se vocês já assistiram. Para quem conhece um pouquinho, não que eu conheço muito a Santa Rita, mas conhece um pouquinho, é um absurdo. Primeiro que Santa Rita sempre quis ser religiosa. Ela casou por um acordo dos pais. Claro que por causa do cevado ela aceitou. Se não seria casamento nunca, ela aceitou. Mas inicialmente ela não queria. Já começa o filme como se fosse um romance dela com um cavaleiro bonito, escolhido, quase parecia os coraçõezinhos assim. Então, já fica uma coisa romântica e tal. Depois, aquele homem é um bruto. Maria de Santa Rita era um animal, um matador, violento. E Santa Rita, a mulher pacífica. Ela pede a Deus pela conversão do marido. Ele se converte e é assassinado. Os filhos querem vingar o pai. Ela pede a Deus que, se for necessário para salvar as almas deles, que Deus os leve. E eles morrem. No filme, mostra quando morre o marido, ela fica doida, ela fica numa gruta, parece uma descabelada, desesperada, uma depressão profunda. Isso tem nada a ver com a Santa Rita. Dom Bosco, eu tenho um carinho enorme com Dom Bosco. É completamente desfigurado. Ou seja, Dom Bosco, sem Nossa Senhora Auxiliadora e sem seus sonhos, ninguém entende. Não entende. Dom Bosco sem Nossa Senhora Auxiliadora e sem os sonhos proféticos que ele tem. Porque esses filmes não gostam muito de mostrar exatamente eles querem fazer uma coisa. O que tem de bom é que querem popularizar os santos, mas popularizam desfigurando a vida desses santos. Mas seria muito bom que viessem filmes bons, fiéis à vida desses. Como existem alguns, muito bons. Tem um São Francisco antigo dos anos 60, muito bom, muito bom. Vai pegando a vida dele toda, muito fiel à vida de São Francisco. Tem um preto e branco de São Vicente de Paulo, também muito bom. São Vicente. Tem o filme do Frei Damião, de Santa Maria Gorete, esse da Rai é muito bom. Dá para pegar mais que realmente foi a santa. Tem vários, né? Mas a gente, infelizmente, não temos aquilo com perfeição. Outra coisa também é lutar e desprezar esses primeiros sentimentos de inveja ou de ciúme que sentimos. Lembramos sempre da distinção entre sentir a tentação e consentir na tentação. Quando eu sentir,
desprezar imediatamente. Oferecer a Deus, pedir ajuda ao anjo da guarda, não ficar pensando naquilo. E aí entra ocupar a mente com outra coisa.